canal. Eu sou Arcanjo Graciano. E o tema de hoje, vamos compreender como o rei Davi tornou-se segundo o coração de Deus. Na verdade, o rei Davi unificou os reinos de Israel. O rei Davi escolheu Jerusalém como a capital e o rei Davi foi capaz de estabelecer os três poderes do reino. E esses três poderes vigoram num Estado democrático. Temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. E esses três poderes, como miniatura do poder divino, que é o poder da Santíssima Trindade. E se você já reparou, a estrela de Davi exatamente representa isso que eu estou falando. Temos lá, a estrela de Davi é representada por um funil e uma pirâmide. Então, o funil representa os três poderes: o poder executivo, o poder judicial e o poder legislativo. O poder executivo, o que faz? Ele executa as leis. O poder judicial, ele pune ou faz cumprir as leis. E o poder legislativo cria as leis. Então, aí temos a pirâmide, que é representado ou representa o poder divino que se junta ao poder temporal. Então, que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você reparou, o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo conferiu. E tudo isso está representado na estrela de Davi. Mas não foram estas três proezas: escolha da capital, Jerusalém, unificação do reino de Israel e os três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judicial, que é a miniatura ou a correspondência do poder divino. Sim, isso é uma parte. E essa parte de Davi era como um protótipo daquilo que seria ou que foi o verdadeiro rei Cristo, que ele unificou as pessoas que estavam perdidas. Todos nós estávamos perdidos. Ele nos unificou e nos conduziu ao reino do seu Pai. Ele escolheu Jerusalém, a capital, não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celeste. E ele não teve assim um exército, mas tem fiéis cristãos que seguem. Então, esta em parte fez com que de fato o rei Davi fosse segundo o coração de Deus. Mas o grande segredo foi exatamente o que o rei Davi fez no momento mais
triste, diríamos assim, da sua vida. David, depois de cometer adultério, depois do assassinato, depois de ele chegar ao ponto mais baixo que um ser humano pode chegar, ele foi capaz de compor o Salmo 51. E ele mostrou sua humildade, seu grande arrependimento. Isto diferente daquele rei que foi rejeitado por Deus, o Saul. Saul, quando Deus mandou ao rei Saul para executar, eliminar tudo o que era dos amalequitas, o rei Saul não obedeceu essa ordem de Deus. Ele destruiu aquilo que era resto, aquilo que era supérfluo dos amalequitas. E ele levou o melhor para si. E quando o profeta lhe pergunta por que você desobedeceu a ordem de Deus, ele diz: não, eu levei o melhor dos despojos dos amalequitas para oferecer a Deus. E o profeta Samuel disse: não, isto não é o que Deus não quer os despojos de guerra para oferecer em sacrifício. E o rei Saul não se arrependeu, forçou ao profeta Samuel para que fossem juntos à adoração. E qual foi o argumento que o rei Saul usou? Disse: para que as pessoas me vejam que ainda gozo de alguma legitimidade junto do profeta. Ele não estava preocupado em o que Deus pensou ou estava pensando dele, mas ele estava preocupado o que as pessoas diriam. O rei que foi à adoração sem ser seguido pelo profeta. Mas quando o profeta Natã condenou o rei Davi, ele foi capaz de reconhecer o seu pecado, de confessar o seu pecado e assumir, obviamente, as consequências. Isto aqui, se nós olharmos e analisarmos com profundidade, não são muitas pessoas que fariam o que o rei Davi fez. E mais tarde, o rei Davi compreendeu que as suas ações não foram tão excelentes como deveriam ser, porque teria lhe faltado um grande ingrediente em tudo isto: a sabedoria. Por isso, desde cedo, quando ele soube que o seu filho Salomão iria substituí-lo como rei, sempre, todas as vezes, nas suas conversas: filho, peça sabedoria. Filho, ame a sabedoria mais que a tua vida. Filho, a sabedoria vai te proteger. Filho, a sabedoria deve ser a sua amiga. Então, exatamente porque ele teria compreendido que ele confiou mais nas suas forças e agiu muitas das vezes sem ter refletido, sem se deixar guiar e conduzir pela sabedoria. Então, mas fora isso, o rei Davi foi aquele que soube humilhar-se, que soube reconhecer o seu pecado e assumir, diferente daquilo que terá acontecido com Adão e Eva. Deus pergunta a Adão: por que você comeu o fruto? Não, foi a mulher que você me deu. Quer dizer, Adão lançou culpa a Deus, porque isso significou de que se Deus não tivesse colocado Eva, Adão não pecaria. Quando Deus vai para Eva, diz: mas por que você comeu? Não, foi a serpente. Mas o rei Davi
foi o único que foi capaz de reconhecer de que eu reconheço. E ele pediu que o Senhor não retires de mim o seu espírito de santidade. E nós, que neste século do aparente e do aparecer, que nós gostamos de o que as pessoas vão pensar, temos medo das pessoas, o que vão pensar, não o que Deus pensa de nós. Então nós deveríamos aprender com o rei Davi, que na sua grandeza ele soube humilhar-se. As mulheres cantavam: Davi matou 10.000 filisteus, o rei Saul matou apenas 1.000. Mas isto não fez com que Davi não reconhecesse o seu pecado. Pecado de uma pessoa grande, o rei, o pecado que ficou exposto, mas ele foi capaz de confessar. E qualquer pessoa em sua consciência que lê, medita no Salmo 51, você se reflete, você diz: não, esse salmo fala da minha realidade. Então, que de fato nós possamos aproveitar os ensinamentos do rei Davi e que nos humilhemos diante de Deus e imploremos a sua misericórdia. Porque de fato os tempos são maus e nós temos que resgatar o tempo. E a única forma de resgatar o tempo é exatamente esta: humilhando-se diante da poderosa mão de Deus. Se você gostou deste conteúdo, favor de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar o vídeo. Obrigado pela sua atenção.